nós estamos falando sobre a família enfrentando os ataques do inimigo. Nós falamos, em primeiro lugar, sobre a família enfrentando os ataques do inimigo, e nós falamos de uma forma bem clara para a igreja, aonde o inimigo ataca. E nós falamos, na primeira reunião que falamos, que o inimigo ataca na área financeira. E nós falamos porque aqui, quando a cidade de Ziglag foi atacada pelos amalequitas, os amalequitas vieram e levaram toda a riqueza, levaram tudo que tinha de valor na cidade, não deixaram nada, eles levaram. E assim o inimigo também das nossas almas quer atacar no lado financeiro. Falei alguma coisa nesta área. Depois, na segunda reunião que falamos, nós falamos também que os amalequitas vieram e levaram os filhos de todo o povo, os filhos de todos os soldados, foram levados cativos pelos amalequitas. Eu falei então naquela ocasião sobre a questão dos filhos e falamos bastante sobre isso, o valor do cuidado que os pais têm com os filhos e que o diabo tenta atacar a família, principalmente os filhos. Depois, na terceira reunião que nós falamos, que bem na verdade foi a quarta reunião, nós falamos que o inimigo também vem para roubar a paz, a unidade e o amor dentro do casamento, porque a Bíblia diz que as mulheres foram levadas. Então o inimigo vem para separar os casais, e não é só naquela época, também hoje nós estamos vendo acontecendo isso. O inimigo vem para querer destruir os casais, separar os casais. Na última terça-feira que nós falamos que o inimigo vem também para destruir as amizades, vem para causar transtornos nos relacionamentos, porque esses amigos de Davi, todos os soldados eram amigos e respeitavam Davi, mas quando eles chegaram na cidade e viram a cidade saqueada, eles de repente ficaram bravos com Davi, de mal com Davi, como se diz, e quiseram até apedrejar Davi. Então o inimigo usa as mesmas táticas e ele vem para destruir as amizades. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre que o inimigo vem para saquear a saúde, isso em todas as áreas, porque a Bíblia diz aí, tanto no versículo 4 diz: e Davi e o povo que se achava com ele ergueram sua voz e choraram até não terem mais forças. Mas o versículo 6 diz: Davi muito se angustiou. Houve momento de angústia. E a Bíblia também diz ali: porque todos estavam em amargura. Meus queridos irmãos, tanto nesse caso como no caso de Jó, que nós falamos na primeira reunião, o inimigo ataca nessas 5 áreas. São as 5 áreas que o inimigo ataca: finanças, filhos, casamento, amizade e a saúde. Ele vem para destruir, para que você não esteja com alegria para servir e para adorar ao Senhor. Davi estava angustiado. Isso fala de uma doença emocional, psicossomática, que são doenças desencadeadas por distúrbios emocionais, perturbações orgânicas, e ele ficou terrivelmente depressivo, ele ficou sem forças. Houve um momento depressivo, de depressão na vida de Davi, e ele não sabia o que fazer, porque a angústia e a amargura tomou conta da vida de Davi. O inimigo é o mesmo, irmãos. Assim como ele atacou o Jó na sua riqueza, atacou o Jó nos seus filhos, atacou o Jó na sua esposa, atacou o Jó nos seus amigos que viraram praticamente inimigo, acusadores de Jó, e por fim atacou o Jó também na sua saúde. Então as táticas do diabo foi lá com Jó, foi aqui com Davi, e não é diferente hoje.
O inimigo também tenta atacar na nossa saúde, isso em todas as áreas, na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual. O diabo tenta fazer com que você venha estar mal em uma dessas áreas, porque estando mal em uma dessas áreas, vai atingir, quem sabe, o seu alvo de desmotivar você de ser fiel a Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o estado de perfeito bem-estar físico, mental, social do indivíduo não significa apenas ausência de enfermidade. Portanto, nós sabemos que precisamos cuidar da saúde da família, da saúde individual. É dever de cada um de nós. Nós temos de lutar para termos uma família saudável, isso em todos os aspectos da vida. Meus irmãos, uma família saudável, sem dúvida, vai ser uma família feliz, vai ser uma família equilibrada, vai ser uma família abençoada. Por isso, todo esforço deve ser de todos da família, para que realmente cada um possa se esforçar para ter uma saúde boa, espiritual, física e mental. O ser humano, irmãos, praticamente é indivisível. Praticamente não dá para separar uma coisa da outra. O ser humano, normalmente nós dividimos o ser humano em três partes: a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Mas na verdade, uma parte dessas são interligadas, interrelacionadas, quase que inseparáveis, pois o que afeta a mente vai também afetar o corpo. Se o corpo não está bem, a emoção fica também lá desequilibrada. E muitas vezes, se a vida espiritual não está bem, isso vai afetar também a vida emocional, vai afetar a vida física, pode afetar também. Isso porque nós vemos que o próprio Davi, em diversas partes, ele falava que quando ele estava com a vida espiritual ruim, quando ele pecou, ele sentia dores nos seus ossos e ele sentiu-se afligido na sua saúde. O bom cristão, irmãos, ele deve cuidar para ter boa saúde nas três dimensões principais da vida, que é a saúde física, que fala do nosso corpo, a saúde mental, que tem a ver com as nossas emoções e pensamentos, a saúde espiritual, que fala da nossa vida de relacionamento com Deus. O diabo, ele tenta atacar essas três áreas para que você não esteja bem, mas nós precisamos ter boa saúde espiritual, boa saúde mental, boa saúde também no nosso corpo. A Bíblia diz, irmãos, que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Está lá em Provérbios 17, 22. E nós temos em diversas outras áreas falando que se o espírito está amargurado, se você não está bem emocionalmente, isso pode atingir o teu corpo físico e vai atingir também a tua vida espiritual. Existem muitas causas que podem prejudicar a saúde física no indivíduo e também na família. Existem diversas áreas, diversas causas, ou seja, que são causas que prejudicam a nossa vida física. Quando existe, por exemplo, pegando Davi, quando existe um pecado escondido, quando existe um domínio de uma atitude pecaminosa afetando a vida do crente, isso vai também trazer transtorno emocionais e até mesmo, quem sabe, no seu físico. Davi dizia que sentia dores até nos seus ossos, quando mesmo permaneceu calado, sem confessar o seu pecado. Irmãos, existem algumas doenças que podem ser de origem espiritual, como algum tipo de loucura, a pessoa pode ficar em algum tipo de estresse, que isso pode arrebentar em algumas feridas no corpo, e algumas coisas que podem vir
de a pessoa passando por um estresse por não confessar alguma coisa, como no caso de Davi. Existem doenças, irmãos, no nosso corpo físico, que são doenças que podem ser de origem hereditária, congênita, enfim, são diversas as causas que nós podemos ficar doentes. Algumas pessoas nascem com problemas, há diversas pessoas que nascem com problemas genéticos, né? Como síndrome de Down, altruísmo, deficiência, alguma deformação física ou até mental. Existem doenças que são adquiridas pelo estilo de vida que a pessoa está vivendo. É claro que eu não sou médico, né? Eu sou pastor, mas o pastor tem que falar um pouco também nessa área. Nós temos aqui o médico, o médico ali, o doutor Armando, que está ali, ele podia falar mais sobre esta área, né? Mas nós sabemos que há áreas que o inimigo ataca também. Agora, muitas vezes, nós ficamos doentes pelo nosso estilo de vida. Porque tem pessoas que colocam toda a culpa no diabo. Está doente é o diabo. Não, nem todas as doenças, ou a maior parte das doenças, não é proveniente do diabo. Muitas vezes proveniente das bactérias e tanto mal que está no mundo que nós vivemos, e até do nosso estilo de vida, né? Mas nós sabemos que o diabo pega essas áreas para realmente fazer com que o ser humano não venha a ter saúde. Então, existem doenças adquiridas que nós adquirimos pelo nosso estilo de vida. Por exemplo, uma alimentação desequilibrada, né? Quem come muitas coisas gordurosas, uma alimentação de quantidade exagerada, porque, bem da verdade, irmão, nós comemos mais do que o necessário. Nós deveríamos comer metade do que nós comemos, né? Mas nós somos exagerados, né? Eu admiro quem consegue equilibrar ali e não repetir, só um pouquinho, tá? Mas a comida é tão gostosa, né? As mãos aí são, glória a Deus, porque a gente come bem, mas nós temos que ter equilíbrio, irmão, porque muita coisa, muita doença nós adquirimos pelo nosso estilo de vida. Muitas doenças que estamos adquirindo, irmãos, é pela nossa vida sedentária, sem nenhum exercício. Quantas pessoas estão vivendo vida estressante, sem descanso, sem férias? Não tiram umas férias, não tiram um dia para descansar, não tem feriado, não tem domingo, não tem nada, trabalhando dia após dia, vai arrebentar numa vida estressada e vai isso trazer causas que vão, quem sabe trazer distúrbios emocionais ou até mesmo distúrbio em alguma área do seu corpo, em alguma enfermidade que você pode adquirir. Para ter boa saúde, irmãos, nós precisamos sim termos alguns cuidados. Por exemplo, nós precisamos, para ter boa saúde, precisamos cuidar até do ar que nós respiramos. O ar puro e fresco é essencial para uma boa saúde. Durante o dia, durante o dia e também à noite, quando nós dormimos, nós precisamos ter um lugar arejado, ventilado, apropriado, para que possamos respirar ar puro, porque o ar que nós respiramos fala muito, irmãos, porque nós sabemos que quando nós estamos respirando ar puro, isso assegura também um equilíbrio no oxigênio do nosso corpo, para que o nosso corpo seja bem oxigenado, e isso vai trazer, sem dúvida, benefício ao nosso corpo. Respirar, por exemplo, profundamente, os médicos dizem, né? Durante uma caminhada, você vai caminhar, faça respirações profundas para oxigenar bem o seu corpo. Precisamos também, de vez em quando,
ou vez em quando, não, é bom sempre, diz os médicos, né, entender os benefícios da luz solar. De 15, por exemplo, a 30 minutos de exposição diária à luz solar, isso no começo da manhã ou no final da tarde, ajuda o corpo a sintetizar ou a criar suas próprias vitaminas D, né? Que é um nutriente, um hormônio essencial para a pele. A vitamina D ajuda o sangue a produzir cálcio e fósforo, que fortalece e repassa isso para a massa óssea. Então, é bom você pegar um sol de manhã, à tarde. A luz do sol funciona como um desinfetante, um assassino de bactérias. Então, é necessário. O sol supre a energia com a qual o reino vegetal pode converter dióxido e água em carboidratos. Sem esse processo, os animais e os seres humanos, sem dúvida, morreriam de fome. Agora, é claro que a luz do sol, que é tão importante para o nosso corpo humano, pode também ser prejudicial. Se você tiver exposição prolongada ao sol, isso pode queimar a pele, aumentar o risco de câncer de pele. Aqui na nossa região há uma incidência muito forte de câncer de pele, por muita exposição, principalmente ao sol em horários inapropriados, e isso, você ficando exposto ao sol conforme o horário, isso vai acelerar também o processo de envelhecimento da sua pele e até danificar os olhos, e também dizem os entendidos médicos que pode causar cataratas, né? Então, irmãos, nós precisamos cuidar, porque o inimigo, ele vem tentando também que você fique fragilizado na sua estrutura corporal. O corpo humano precisa de descanso, irmãos. Estava falando sobre descanso. Ele precisa de descanso, a fim de se recuperar. Sem essa dosagem necessária de descanso, as pessoas frequentemente experimentam sentimentos de ansiedade, depressão e irritabilidade. Pode ver, as pessoas que trabalham, não tem um dia de descanso, não pegam férias, elas são pessoas que vão se mostrando irritadas, depressivas, cheias de ansiedade. Sem descanso, as pessoas podem entrar num estresse emocional que pode levá-las a adquirir diversos tipos de doença. A bem da verdade, irmãos, que não há substituto para uma boa noite de sono. Não há substituto, né? Uma boa noite de sono, você dorme bem, você se acorda mais disposto, né? Você se acorda mais animado, porque não há substituto para o descanso. Precisamos descansar. Agora, também, irmãos, eu falei e repito, um dos problemas do século XX, século XXI que estamos tendo, no final do século XX e século XXI, está sendo o problema do sedentarismo. Nossas atividades praticamente são sentadas. A pessoa vai ali num quarteirão é a padaria, ele pega o carro, vai ali não sei onde, é carro, né? Nós vivemos sentados, e isso vai desaguar, irmãos, em alguns malefícios no nosso dia a dia. Precisamos fazer exercícios físicos para termos boa saúde, irmãos. O exercício ajuda a normalizar a pressão sanguínea, né? O exercício permite que mais sangue alcance as partes mais distantes do corpo, mantendo principalmente as extremidades aquecidas. O exercício físico libera tanto a tensão física quanto a emocional, e com isso ajuda você a sentir-se melhor com a vida. Aqueles que fazem exercício vão se sentindo melhor, né? O exercício físico muitas vezes é a melhor cura para as preocupações e os estresses. Está estressado? Ande um pouco, vai andar, vai caminhar, irmãos, né? O exercício proporciona energia para o cérebro e as células nervosas, promovendo saúde ao estimular o sistema imunológico. Quando o corpo é mantido saudável, irmãos, mediante exercícios apropriados, a mente funciona mais criativa e eficientemente. Então, irmãos, o exercício físico nos dá mais energia e assim retarda tanto a fadiga física quanto também a emocional.
Se você não se exercita regularmente, comece num ritmo tranquilo, aumente gradualmente à medida que for ganhando resistência, mas faça alguma coisa, faça uma caminhada, faça alguma coisa. De qualquer modo, sempre é bom e necessário, é claro, na questão do exercício físico, sempre é bom, é necessário, é preciso você procurar o seu médico para receber algumas orientações com respeito a que tipo de exercício é bom para você, porque muitas vezes a tua estrutura física e algumas complicações que você tem, você não pode fazer tudo que é tipo de exercício, né? Cada um precisa ver o que se pode fazer, mas é preciso você fazer algum tipo de exercício. Para você ter boa saúde, irmão, você não pode se esquecer também de beber muita água. Tem pessoas que não bebem água e adquirem enfermidade, principalmente problema nos rins, porque não bebe água. Diz aí os médicos, diz os que entendem, que pelo menos nós precisávamos beber 2 litros de água por dia, né? Quanto litro de água você bebe por dia? Tem pessoas que não bebem água, irmãos. Pessoas que não bebem, né? Irmãos, quando você vai beber água porque está sentindo sede, é porque você já está num processo complicado. Você precisa beber água, tem que ser um estilo de vida, pois isso é essencial para cada célula do seu corpo. O certo então é beber muita água, né, irmãos? A água ajuda na circulação sanguínea, isso vai ajudar na excreção, o transporte de nutrientes, vai ajudar na digestão, e você precisa beber água. Agora, não é apenas a água que você ingere que é importante. Um banho, né, é importante para a saúde, um banho frio, um banho morno diariamente, melhora isso a